Fala, meu povo, aqui é o Felipe do canal Falei Mesmo, para falar de um fenômeno que para muita gente não, isso é improvável, para alguns até impossível, mas ontem eu pude ver que não é tão incomum, não. Inclusive eu vi mais de uma vez, né, que com essa dicotomia toda na questão política, né, com essa briga de Bolsonaro e Lula, né, a gente, a gente que acompanha mais de perto essas questões, assim, a gente percebe que eu tenho, como eu falei, eu tenho no meu âmbito familiar, de amizades nem tanto, mas principalmente familiar, eu tenho pessoas fanáticas dos dois lados, né, e, e aí você percebe que você olhando para o lulista, o bolsonarista, para esse que é o raiz mesmo, né? Você nunca. A pessoa que eu conheço que é lulista, ela simplesmente abomina o Bolsonaro. Abomina. Odeia o Bolsonaro com todas as forças. Já por outro lado, os bolsonaristas também odeiam o Lula com todas as forças. Acredito que se o Lula bater as botas aí, os caras soltam até fogos, né? Isso dos dois lados, né? E aí quando você vê essa guerra, tipo um Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, que você vê que é um derby, né? Praticamente esses dois aí. Você pensa assim, mas isso é comum. Isso tem. Gente, eu conversei ontem, eu fui numa festa, aniversário de família, que majoritariamente era bolsonarista, né? Pessoal, nota 10, pessoal bacana pra caramba, eu sou super bem tratado, beleza? O pessoal sabe que eu sou um crítico desses dois desgovernos, né? Tanto o governo Lula quanto o governo Bolsonaro, mas a gente pouco fala sobre esses assuntos nessa festa. Mas eu vi algo que, tipo, que eu achei que era improvável e não. Tem muitos, muitos, muitos. Que é o fenômeno votei no Lula em 2002, votei no Lula em 2008, votei na Dilma em 2010, votei na Dilma em 2014, mas em 2018 eu votei no Bolsonaro. Só que aí em 2022 votei no Lula. Como assim? Como? Eu fiquei, hã? Pois é, e isso é mais comum do que você imagina. Pessoas que votaram a vida inteira no PT, mas quando chegou em 2018, votou no Bolsonaro e não gostou do governo e votou no Lula de novo, em 2022. E aí fui conversando e fui vendo que isso não é tão incomum, não. Teve muita gente. E aí eu paro para pensar. Quando eu vejo bolsonarista brigando com lulista e eu vejo que no meio disso daí tem um monte de gente que votou nos dois, entendeu? E aí eu como eu fiz a analogia do Corinthians e Palmeiras, quando de fato se é um rival, quando de fato você não gosta de uma coisa, você nunca vai ver um palmeirense torcer pro Corinthians ou um corintiano torcer pro Palmeiras. Isso é impossível, né? Porque são duas coisas diferentes, fazem parte do mesmo esporte, mas são duas coisas totalmente opostas, né? Eu sei, eu não quero colocar a questão do mérito da importância. Corinthians e Palmeiras é só um jogo de futebol, né? É só um clássico jogo de futebol, mas envolve paixão, envolve amor, né? Selvageria, muitas vezes, mas é amor, paixão. E eu não queria que política fosse vista dessa forma, mas infelizmente é. As pessoas são apaixonadas, elas são alucinadas por aquele candidato, né? Por aquele candidato. E assim, tem uma vereadora que foi eleita aqui por São Paulo, que, cara,
gosto dela, acredito que ela tem uma história bacana, tudo, eu não vou usar nomes, mas gosto dela, tudo. Mas assim, novamente, enquanto as pessoas não entenderem que o problema dos ministros estarem, esses ministros do STF, estarem com esse poder absurdo, o Bolsonaro tem culpa nisso sim. O Lula ter voltado ao poder, o Bolsonaro tem uma culpa imensa sim. Enquanto as pessoas não perceberem e continuarem vendendo a sua. Porque é aquela tiazinha que mora na comunidade, que acompanha muito pouco, e ela tem aquela idolatria pelo candidato, apesar que são poucas, tá? Essas pessoas geralmente votam em candidato do centrão, tá? Mas aquela tiazinha que não tem muito acesso, cara, eu consigo respeitar, porque é a experiência que ela tem, entendeu? E a gente não consegue brigar contra a experiência. O cara, eu mesmo aqui na minha cidade, meu pai tinha um problema de saúde e ele precisava tratar com urgência, né? Com urgência. E conhecendo, pessoas da família conhecendo o prefeito o prefeito na época não, na época ele era um vereador, se eu não me engano. Ele, conhecendo o vereador, conseguiu uma internação para meu pai num hospital aqui, que é um hospital referência aqui na cidade. E o meu pai foi parar nesse hospital, foi muito bem tratado e teve o problema dele curado praticamente. Ele ficou bem de saúde novamente. E assim, é claro, poxa vida, o cara salvou a vida do meu pai. Ele salvou a vida do meu pai, entendeu? Então, ele nunca tinha se candidatado para a prefeitura de Santo André. Mas eu falei, poxa vida, ele se candidatou, ele tentou a candidatura, conseguiu ir, e na época da eleição eu falei, eu vou dar meu voto de confiança pro cara. Eu não tenho nada contra a pessoa e tenho algo muito a favor. Ele ajudou o meu pai e salvou a vida dele, entendeu? E essa experiência que eu tive, para mim, para minha família, foi imensurável, né? Salvou a vida do meu pai. Então, o mínimo que eu daria para ele era um voto de confiança quando ele se candidatasse para prefeito. E ele se candidatou para prefeito, votei nele e, assim, foi o que eu fiz. Vamos dizer assim, eu meio que paguei a gratidão de ele ter feito o que ele fez pro meu pai, ponto. Acabou. Agora, a partir de agora, eu fiz o que eu dei o meu voto para você e agora vai trabalhar. Vamos fazer um trabalho bom. E, infelizmente, ele não fez uma boa gestão. Então, acabou. Agora não vai ter mais meu voto, né? Não vai ter. Ele teve meu voto porque ele tinha uma questão de gratidão, sim, mas ele também me dava o benefício da dúvida porque eu não sabia como que ele ia gerir, né, a cidade, e ele fez uma péssima gestão e ali já não teria mais meu voto se tentasse novamente, né? Então, só que a experiência das pessoas, a experiência daquela senhora que mora na comunidade, aquele senhor que teve uma ajuda, isso eu não consigo tirar da pessoa. As pessoas que moravam no Nordeste, lá no sertão, aquela pobreza miserável pô, sei lá, começou a ganhar um dinheiro com bolsa, com auxílio, tudo, pô, a pessoa tem aquela. Isso é muito difícil você julgar, né? Porque a experiência infelizmente, a experiência é algo que para combater isso é complicado, né? Porque nós não temos uma população saudável em relação à inteligência para poder ir buscar informações, para saber, tem portal da transparência, para você buscar, saber o que. Essas pessoas não têm, ela tem muita pessoa que vai no santinho mesmo ali na rua e vota naquele papel que está ali no chão, entendeu? Infelizmente, o Brasil tem hoje, se fala mais de política, mas a realidade do brasileiro não é essa, né? O brasileiro está mais politizado, mas não é na grande maioria, né? E por isso que essas pessoas continuam entrando, né? Só que assim, essa vereadora, voltando, essa vereadora, ela fez um discurso e atacando uma outra vereadora, falando sobre
ela ser isentona na eleição. Ah, você foi isentona. E graças a você ser isentona que o Lula está de novo no poder. Isso é de um mau caratismo que não tem tamanho. Você não querer Lula nem Bolsonaro, isso não é você ser isento, entendeu? Eu vi uma vez um cara falando assim, mas se te colocar aqui, ó, doce ou salgado, o que você prefere? Só que, e se eu prefiro doce, e eu, quando o cara me apresenta esse doce ou salgado, e eu olho para os dois e vejo 2 salgados, eu não tô vendo doce salgado aqui, para mim você tá me apresentando 2 salgados. E eu prefiro doce, então eu não quero. Então, eu não escolher nenhum lado nem outro, isso não faz que eu seja isento. Você não aprovar nenhum dos dois não é isenção, né? É você se posicionar contra. E isso é algo louvável. Eu não quero um e não quero outro. Aí, você vai votar em quem? Eu me recuso a votar. Entendeu? Mas um é menos pior do que o outro, como outras coisas. Tá, pode ser. Mas você se posicionar de uma forma nula não é ser isento. Entendeu? Isso é ditatorial praticamente, sabe? Você tem que escolher. Não, você não tem que escolher. Você pode falar, não, eu não quero esse nem esse, acabou, não quero, não aceito, entendeu? É a mesma coisa, tipo, não existe várias religiões? A pessoa fala assim, ó, você quer ser da religião hindu ou da religião do budismo? Só que se você acha que o cristianismo é o mais correto, só que o que te colocam na frente é o hinduísmo e o budismo, você pode falar, não, eu não quero nenhum dos dois, eu não quero nenhum dos dois, porque você quer outra coisa, entendeu? Isso não é você ser isento, é você ter uma posição, entendeu? E as pessoas continuam culpando as pessoas que votaram nulo, botando a culpa que, graças a essas pessoas que votaram nulo, o Lula voltou ao poder. E não conseguem ver que o Lula só conseguiu voltar ao poder porque teve um ministro que o Bolsonaro indicou no STF que votou a favor da elegibilidade do Lula. Um cara que o Bolsonaro colocou. Entendeu? Então, tipo assim, você não consegue. Tá tudo muito claro. É tudo muito claro que esse voto foi um voto de uma pessoa que o Bolsonaro colocou. Logo, o Lula ficou solto. Então, o Bolsonaro tem, sim, uma importância direta na volta do Lula. E assim, gente, foi o que eu falei, tem vídeos na internet falando que o Bolsonaro mesmo fala, se tinha que soltar o Lula, que solte, entendeu? Não é porque a pessoa é acusada que ela é culpada. E outras pessoas falam assim, mas olha como ele é democrático. É o caramba. Ele tinha que ter falado, é um absurdo. Esse cara tem que continuar preso. Esse cara é um bandido, é um ladrão. Esse é o posicionamento que a gente espera de um líder que tá vendo um outro ser solto. A gente tem que ver a indignação. Eu queria ver a indignação que eu vejo em bolsonarista em ver o Lula no poder. Essa indignação de ver um cara que estava preso agora ser presidente. Essa indignação que os bolsonaristas deveriam cobrar. E não teve isso. Não teve. Você tinha o Bolsonaro falando a favor, praticamente, a favor, né? Falando que tinha que soltar que solta. E o Eduardo Bolsonaro, filho dele, falando: a gente vai ser bom pra gente ver o sentimento antipetista, sabe? Então, assim, só que as pessoas continuam com essa visão de que o Lula está no poder graças aos isentões. Como que a gente vai continuar levando a sério? Uma vereadora vai lá na Câmara lá dos vereadores e vai e fala uma asneira dessa. Mas posso ser bem honesto? Sim, na minha visão, isso é jogar pro público, é jogar pro público dela. O pessoal fala, olha, me representou ali, falou mal dos isentões, tá? Falou mal dos isentões. Tipo, vamos lá. É você jogar pro time, é jogar para as pessoas verem e falar, tipo, ó, agora ela tá me representando. Eu não quero acreditar que essa pessoa chegou nesse cargo que ela chegou, apesar que
É bem capaz, mas eu queria não acreditar que essa pessoa chegou nesse cargo que ela chegou, e ainda ter esse pensamento tão, sabe? Gente, vamos lá. O Lula está no poder porque o sistema também achava melhor? Sim, também acho que sim. O Lula é melhor, né, para o sistema, beleza. Não que o Bolsonaro não seja, ele mesmo fala que ele faz parte, que ele é o sistema. Tem um vídeo dele falando isso, não sou eu que estou falando, né? Mas o Lula, nesse ponto, o pessoal preferia que ele voltasse. O Lula teve muitos votos no Nordeste, né? Então, tipo, o Nordeste também tem uma grande responsabilidade na volta do Lula? Sim, tem responsabilidade. Mas eu já coloquei duas responsabilidades, mas a terceira responsabilidade, e não menos importante, é essa frouxidão do Bolsonaro. Foi frouxo. Essa é a verdade, entendeu? E por isso que o cara voltou. Se você não consegue perceber isso, aí tem que falar, entendeu? O Bolsonaro virou presidente, o Lula estava preso, inelegível. E durante o mandato do Bolsonaro, o Bolsonaro com o poder na mão, com a máquina na mão, o Lula saiu da cadeia e voltou a ser elegível de novo, entendeu? Alguma coisa errou ali no caminho, alguma coisa teve de errado. Você não consegue fazer essa análise, você não pode mais falar de política, entendeu? Porque você tapou seus olhos, simplesmente tapou seus olhos, entendeu? E é isso que eles querem isso mesmo, eles querem que você puxe mesmo um saco deles, uma sardinha deles, porque eles amam esses idólatras. Eles estão lá no poder e vão continuar no poder por quê? Porque eles entenderam como funciona o jogo. O jogo é esse, o jogo ser falar para a multidão, e a multidão carente de um Messias, carente de uma salvação, acabar acreditando. O discurso do Bolsonaro e do Lula é muito parecido nesse sentido, né? De salvar, vou salvar vocês, eu quero só cuidar de vocês. Aí o povo se emociona, fica emocionado, entendeu? Como eu falei, eu me livrei disso aí, mas infelizmente ainda tem pessoas que acreditam nesse discurso e vão continuar acreditando, né? Bom, se você curtiu o vídeo aí, deixa seu like, deixa o dislike, comenta aqui embaixo, vamos engajar, vamos se inscrever no canal aí, né? Vamos se inscrever. Foi o que eu falei, para mim gravar um vídeo todo dia, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre outros assuntos, sobre um pouco mais da história em relação à Segunda Guerra Mundial. Queria trazer uma reflexão aí sobre essa visão que as pessoas têm sobre a União Soviética, né, em relação ao regime socialista nacionalista da Alemanha lá, né, que, bom, não falar o nome aqui, e a visão que a gente foi meio que doutrinado a ter sobre Stalin e Hitler, né? A gente teve nitidamente uma visão bem distorcida, né? Sobre o vilão e o herói, né? E assim, quando na verdade nessa história são de fato dois vilões, não é um herói salvando a gente de um vilão. É simplesmente um vilão derrotando um outro vilão. Essa história não tinha mocinho, não. Então amanhã eu vou trazer uma reflexão sobre essas questões e espero que vocês curtem aí. E é isso aí, gente. Falei mesmo.